Chegamos no 10º dia da campanha e estava estudando há alguns dias esse texto e veio muita semelhança com o dia 3 no quesito do texto, onde está registrado o dia 3 sobre o nascimento de Jesus, e agora no dia 10 sobre a profecia deste nascimento, que é o milagre da reencarnação. Texto que nós já lemos, Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus. Isaías capítulo 9, ele é um contraste de trevas e luz, julgamento, salvação, opressão e libertação. Tudo isso culminando na promessa do Messias, Jesus Cristo. Há uma promessa em meio a um caos espiritual que o povo estava vivendo, porque em todo o contexto histórico, falando do plano da salvação que Deus tem para conosco, não haveria jeito para a humanidade. Passaram-se juízes, sacerdotes, reis, profetas, e ninguém conseguia mudar o rumo dessa história. Mas o profeta Isaías, extremamente usado por Deus, em meio a um caos espiritual, transmite uma mensagem profética que traria um milagre divino que estaria chegando na terra. A introdução nos diz: este é com certeza o maior milagre feito por Deus em favor da raça humana, pois dele depende todas as demais bênçãos concedidas por Deus aos homens. Efésios 1:3: bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em especial, a salvação e eternidade com Deus. Efésios 1:7: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Buscaremos compreender passo a passo como esse milagre se sucedeu em favor de nossas vidas, em entender como e por que o Filho nos foi dado e através do Filho, do menino que nasceu. O primeiro tópico é o propósito eterno de Deus. Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 8, o verso B, a parte B diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E aqui vai nos dizer, diante da onisciência divina, e também pelo fato de seus planos não serem frustrados, desde a concepção eterna da criação humana, Deus providenciou uma solução para a queda do homem, e essa solução foi, e é, o milagre da encarnação, aonde a segunda pessoa da única divindade verdadeira se tornaria homem para resgatar o homem
de seus pecados e do pecado original. Romanos 3, 23, 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente, sem pagar nada, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus já tinha os seus planos já arquitetados. O plano de salvação, pois o homem se inclinou para o pecado, mas o nosso Deus é um Deus tão misericordioso. O nosso Deus é um Deus tão amoroso, pois Ele poderia muito bem acabar com a raça humana, destruir a raça humana, refazer de novo. Mas Ele não fez isso. Ele não se desesperou. Ele não ficou frustrado. Ele não se desesperou de certa forma, mas pelo contrário, nós servimos a um Deus que tem o controle na palma de sua mão. Ele não perde o controle da situação, porque havia um propósito eterno, e os planos de Deus e os propósitos de Deus não podem ser frustrados na minha e na sua vida. O segundo tópico é a promessa de resgate e esperança mediante a queda. O rei Salomão, no final de sua vida, ele escreve Eclesiastes, e no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 20, ele vai dizer que Deus fez o homem reto. Deus criou o homem reto. Mas o homem buscou muitas invenções. Vai nos dizer a queda de Adão e Eva, por procurarem tais invenções, por pecarem e não se arrependerem. E ainda mais, um ficou jogando a culpa para o outro. Adão olhou e disse: foi a mulher que o Senhor me deu, mulher cabeça dura. Eva olhou e disse: esse homem aí não sabe explicar nada direito. Um ficou jogando a culpa para o outro, mas não houve um arrependimento. Não houve um reconhecimento de seus pecados. Mas o que houve foi alguém se escondendo de Deus. Houve alguém se escondendo da responsabilidade. Houve alguém se escondendo porque o pecado vem para te afastar de Deus. O pecado vem para te esconder dessa presença. Há ali uma rebelião humana contra o governo de Deus, contra o senhorio de Deus. Em Gênesis 3, o senhorio de Deus é descartado. E o senhorio que foi descartado foi por causa da entrada do pecado no mundo. E esse pecado, diz o livro aqui, a lição diz que esse pecado gerou consequências gravíssimas. A ordem harmoniosa criada por Deus, e de imediato a perda do relacionamento íntimo com Deus. Eu abro parênteses para te dizer que não há perda maior nesse mundo do que perder o relacionamento com Deus. Não há perda maior nesse mundo do que perder essa presença. É como você entrasse no culto, saísse deste lugar, mas não sentisse nada. Chegasse aqui apenas para cumprir o horário. Chegasse aqui e o hino é cantado, mas não mexe. A palavra é pregada, mas parece que não fala comigo. A maior perda desse mundo é perder esse relacionamento íntimo.
é não ouvir Deus falar mais conosco, é não ouvir essa voz falando conosco. E as consequências continuam. A expulsão do Éden, o aumento das dores de parto, as dificuldades no exercício do trabalho e a morte em todas as áreas, físicas, eterna e espiritual, em todas as formas. Olha o que o pecado fez. É como todos os planos que Deus havia arquitetado naquele início, o homem tivesse jogado tudo fora. Aparentemente, em meio a esse caos, parece que o inimigo está vencendo. Parece que o inimigo está conseguindo. Para ele conseguir acabar com os planos de Deus. Não tem mais jeito agora. A criação que ele criou, que ele fez, agora está corrompida. Frustrei os planos dele. E agora? Porém, ecoou em meio a um momento tão sombrio uma promessa de vitória sobre tudo isso. Isaías 43, 13 a parte B, diz que ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Há uma promessa, meu irmão. Há uma promessa, minha irmã, por meio da semente da mulher, apontando para um que nasceria para desfazer as obras do diabo. Para não dizer ainda mais que Isaías profetizou esse milagre da reencarnação, aonde o Filho de Deus se tornaria homem, trazendo esperança de resgate e possibilidade de resgate para uma humanidade caída. Romanos 8, 22 ao 25 vai nos dizer: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardarás. E a raiva do diabo contra mim e sua vida é essa: que ele tentou de todas as formas acabar com o plano de Deus na minha e na sua vida, mas não tem como, porque quando as mãos poderosas de Deus está estendida para abençoar, quem é o homem? Quem é o diabo que fará voltar atrás? Porque essa mão, e por essa mão que está estendida, olha eu e você aqui essa noite. Olha eu e você aqui essa noite. A mão de Deus que está estendida sobre a sua vida. E é por isso que hoje você glorifica. E é por isso que hoje você adora, em meio às crises, em meio às dores, em meio ao mundo dizendo que é impossível algumas coisas acontecer na sua vida. Mas existe uma mão que está estendida para te abençoar. Terceiro ponto, o milagre da encarnação sendo concedido, Lucas capítulo 1, 26 ao 38. Em Nazaré, através de uma jovem mulher simples e dedicada a Deus, chamada Maria, que era desposada a seu futuro esposo José, Deus realiza os seus propósitos de eterno, os seus propósitos de salvação, em cumprimento à promessa de resgate que seria realizada na semente da mulher. Gênesis 3,15. Da forma que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías,
que uma virgem daria luz a um menino, Isaías 7,14. E esse menino seria o Filho do Deus vivo encarnado. É um Deus que é tão grande, assim pensar, que quando Deus quis mudar a história, à luz da Bíblia, no Antigo Testamento e até no Novo, quando Deus queria mudar o quadro da situação de uma nação, a história de seu povo, o que Deus fazia? Deus fazia um estéril gerar um menino. Deus sempre fazia um estéril gerar um menino para mudar a história. Foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com Sansão, foi assim com João Batista. Mas quando Deus quis salvar a humanidade, Deus fez completamente diferente. Deus já fez o que os olhos humanos acham impossível, mas capaz até mesmo de acontecer. Agora eu vou fazer algo totalmente impossível. Lógica fora da lógica do homem. Milagre esse que foi realizado com a semente da mulher, sem participação masculina e através da ação do Espírito Santo, fazendo com que fosse gerado a segunda pessoa da Trindade, como menino, no ventre de Maria. Deus faz algo que na lógica do homem alguém diz, é impossível. É impossível. E olha o que Deus fez por amor de mim e de você. Para salvar a humanidade de um ventre que nunca havia gerado, virgem, fez nascer ele. Como isso é possível? Isaías 7,14 diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco essa noite. E às vezes, quando eu olho para isso, às vezes até nós mesmos duvidamos de alguns milagres, ao ponto desse milagre ser tão impossível na lógica que Maria também vai duvidar. Vai dizer, como? Nunca tive relacionamento, não sou casado, como eu iria gerar? Mas hoje ele falou, Lucas 1:37. Todos nós sabemos, porque para Deus nada é, porque para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Que essa noite tu vai guardar essa Deus no teu coração. E não apenas com ouvido de canudo, porque a gente proclama, porque para Deus nada é impossível. Até saiu glória ali, até saiu glória das nossas bocas. Mas enquanto a porta se fecha, e quando aquilo que você quer parece que não vai sair do papel, e quando a promessa que aquilo que ele prometeu parece que está mais difícil ainda, e quando aquilo que você planejou, aquilo que você sonhou, parece que não vai acontecer, é como esse texto sumisse da nossa mente. Mas que Lucas 1:37 venha ser vivido por nós, venha ser praticado por nós diariamente, porque eu tenho Deus, você tem um Deus, que por mais que tudo diga que é impossível, mas eu tenho um Deus que para Ele nada é impossível. Você tem um Deus, você sabe um Deus que para Ele nada é impossível. Glória a Deus, Senhor. Quarto, o resultado prático do milagre da encarnação. Como resultado desse milagre, temos salvação em todos os aspectos. Justificação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Porque é Deus quem o justifica. Aleluia. Redenção. Efésios 1:7, apoiamos, nele temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, Colossenses 1:14, no qual temos redenção, o perdão dos pecados. Também temos glorificação. Aleluia. 1 Tessalonicenses 1:12, assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ainda diz mais, Romanos 5, do 9 ao 11, logo muito, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Se você observar isso, um exemplo de homem perfeito que precisa ser seguido, diferentemente ao exemplo do primeiro Adão, que teve as suas imperfeições e quedas. Devemos seguir e tentar parecer mais com Jesus. Se você observar, no mundo ao qual a gente vive, há quantos jovens, há quantas pessoas que querem se parecer com tanta gente, querendo se parecer com tantas pessoas, seja ele famoso, seja ele grandes influências, e há menos pessoas querendo se parecer mais com Jesus. Mas Paulo professa na carta de Efésios capítulo 5, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Por que devemos imitar? Porque devemos ser imitadores de Cristo. Jesus foi alguém que venceu as crises. Jesus foi alguém que venceu a tentação. Jesus foi alguém que venceu a agonia. Jesus foi alguém que venceu a morte. Ele foi perseguido, mas não negou. Ele foi humilhado, mas não negou o seu propósito. Ele foi traído, mas não desistiu do seu propósito. Ele foi maltratado, mas em tudo foi obediente a Deus até cumprir o seu propósito. Mas alguém pode dizer: eu não sou Jesus, eu não me comparo com Jesus, eu não consigo suportar tais aflições, tais coisas que Jesus suportou. Mas eu te digo, à luz da Bíblia, o mesmo Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não quero estar do lado de quem perdeu, eu não quero estar do lado de Satanás que é derrotado, mas eu quero caminhar lado a lado com Jesus, porque se ele venceu, e se você caminhar do lado de quem é vencedor, nós poderemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque toda pessoa que quer viver o extraordinário de Deus, quer viver de Deus aquilo que ninguém viveu ainda, precisa estar disposto a fazer o que ninguém fez. O mundo nos seduz para fazer a vontade carnal. A nossa carne nos seduz para fazer a vontade de Deus. Mas quem quer viver aquilo que ninguém viveu, precisa estar disposto a fazer aquilo que ninguém fez. Talvez na sua casa ninguém se levantou ainda. Talvez alguém ainda não se posicionou. Assim como Deus entregou o seu Filho unigênito, assim como Jesus também se entregou na cruz do Calvário,
essa noite os céus nos convidam a tomar uma posição espiritual de totalmente entrega. Eu me entrego inteiramente, totalmente na presença de Jesus, porque quanto mais perto dessa presença tem milagre, quanto mais perto dessa presença tem alívio, quanto mais perto dessa presença tem cura, quanto mais perto dessa presença tem salvação, quanto mais perto dessa presença tem milagre te esperando esse ano. Eu não sei se você crê, mas eu sinto graça de Deus aqui essa noite. Os céus essa noite te convidam a uma atitude diferente. Toma uma atitude que ninguém ainda tomou. Se levante como ninguém se levantou ainda. Porque você vai viver aquilo que muitos na sua casa, na sua família, não viveram ainda. Entre tantos outros resultados práticos, como sermos habitados pelo Espírito. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem? Vocês não pertencem a Ele mesmo? Já esqueceram que você é filha e filho do Rei? Já esqueceram que o teu nome, que o teu corpo é para a glorificação do nome dele? É Paulo dizendo, quando ele diz essas palavras, ele está dizendo para nós essas coisas. Você já esqueceu que você não pertence a qualquer um. Você não é o zero à esquina. Você pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por que está se falando que é impossível algumas coisas acontecer? Mas você pode dizer: eu estou tão fraco espiritualmente, eu estou tão raquítico espiritualmente. Mas Paulo termina dizendo: porque vocês foram comprados. Glória a Deus. Por um bom preço. Vocês, nascidos para Cristo, foram comprados por um bom preço. Então você acha que você chegar aqui essa noite é o teu acaso? Você acha que esses vendavais que tu enfrentou, que essas tempestades que tu enfrentou, você chegou aqui pela sorte? É um Deus que está trabalhando na tua vida. É um Deus que está levantando você cada dia mais. Você não chegou aqui à toa. Lá na cruz Jesus suportou. Aleluia. Porque atrás da cruz Ele já estava vendo eu e você. Aleluia. No plano de salvação. Glória a Deus. Ele está na cruz, mas Ele já estava vendo eu e você. Ele estava vendo você cantando no grupo. Ele estava vendo você ministrando a palavra. Ele estava vendo você ministrando, pregando, cantando, louvando, adorando ao nome do Senhor. Você nunca pensou que estaria na igreja. Você nunca pensou que serviria. Mentira, Deus, mas olha você. Eu nunca pensei que eu estaria com o microfone pregando a palavra do Senhor. Mas o mesmo Deus que faz em minha vida, faz na tua, faz na vida dos teus filhos, faz na tua casa, faz na tua parentela. Aleluia! Olha você aqui. E eu sei que volta e meia, comum, mas às vezes bate um desânimo, às vezes bate uma fraqueza. A fadiga vem, mas o texto diz
qual nós temos que o nome de Jesus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Quando o anjo desceu e prometeu um filho para Manoá, fez promessa que viria um juiz de seu povo, a qual era Sansão. Manoá perguntou para o anjo do Senhor: qual é o seu nome? Para quando isso acontecer, nós honrarmos a ti. O anjo respondeu: por que você pergunta o meu nome, que é maravilhoso? Eu tenho algo para te falar essa noite. Deus ainda vai fazer muitas coisas maravilhosas acontecer na tua vida. Eu não sei se você crê, mas aqui nesse texto, a qual eu falei, citei, fala de uma promessa que está para se cumprir. O que Deus vai fazer na tua vida são coisas maravilhosas. O texto diz também que ele é conselheiro em Gênesis 16. Ele é conselheiro H, ele é teu conselheiro. Deus é um Deus forte. Quando Jesus está subindo aos céus, alguém diz, Salmos 24:8, quem é este? O Rei da Glória. E alguém vai responder: Deus forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Isso aqui é profético da tua vida. Primeira Samuel vai dizer que do Senhor é a guerra. Se é ano do milagre, pode ter certeza que na minha e na sua vida vai se levantar muitas guerras, vai se levantar muitas barreiras. Às vezes Deus vai deixar a impossibilidade bater na sua porta, mas tudo isso vai acontecer, porque não vai ser, o milagre não vai acontecer na minha força. O milagre não vai acontecer na força do presbítero. O milagre não vai acontecer na força de vocês. Mas o milagre, quem vai fazer, quem vai planejar, quem vai trabalhar, e o nome que será glorificado é o nome dele. Deus forte, poderoso, o Senhor, Deus da guerra. Ele é Pai da eternidade. Em Isaías 46, a qual ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Certa vez Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E o que é isso? Eu sou o que era, eu sou o que é, e eu sou o que há de vir. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus, aleluia. Príncipe da paz. Em Juízes 6 ele disse para Gideão: eu sou a tua paz. Certa vez Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Se você crê nessa palavra, Jesus é a tua paz. Desespera não. Vai vir guerra, vai se levantar guerra. Mas no final do processo tem vitória, tem milagre. Aleluia. Fica em paz. Descansa o coração. Ele é a tua paz. Glória a E a Deus. conclusão é de dizer: o milagre da encarnação foi pré-determinado, foi prometido depois da queda e foi reafirmado no período profético e foi manifesto nos evangelhos. E através disso, manifestou tudo o que era necessário para solucionar aquilo que o ser humano não poderia solucionar. Aleluia.
aquilo que o ser humano, por mais que se esforçasse tanto, a sua condição era de caído e desgarrado de Deus. Mas louve a Deus, porque hoje nós somos filhos e co-herdeiros da promessa de Deus. No lugar da inimizade, Deus nos deu uma oportunidade de intimidade com Ele. Eu encerro essa noite a mensagem dizendo para mim e para a tua vida, para nós essa noite. Não há amor maior que esse amor. Não há maior milagre que este milagre que Deus fez. Se essa noite você crê num Jesus que se fez homem, reencarnou-se, salvou eu e você. Se você crê nisso tudo, por que estás duvidando daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família? Deus vai mandar providências da onde não tem. Deus vai abrir portas da onde não há portas. Deus vai entrar em corações de pedras da sua casa. E alguém vai dizer para você: mãe, esposa, não é o tempo. Eu vou mais você. Há algo sobrenatural que Deus vai manifestar. Mas para isso, igreja do Senhor, para isso acontecer em nossas vidas, para um novo avivamento Deus derramar, qual é o segredo? Se agarrar, se aproxima aos pés da cruz. Se aproxima aos pés da cruz. É nos pés da cruz que tem teu alívio. É nos pés da cruz que essa ansiedade vai embora. É nos pés da cruz que essa depressão cai por terra. É nos pés da cruz que tem um velouro sobrenatural para a tua vida. Eu estou profetizando essa noite. Levanta a sua mão como um ato profético aí onde você está. Levanta a sua mão como um ato profético. Deus, no ano de 2026, o Deus que reencarnou, se fez homem, morreu por mim e por você. Essa noite Ele está te abraçando, Ele está te renovando. Tu não sai do mesmo jeito, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está contigo aí, Ele está contigo aí, Ele está contigo aí, Ele está contigo aí. Sente agora a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, não vai doer desse jeito. Não é o teu fim. Ele morreu em teu lugar. Ele te deu vida e vida com abundância. Tem milagre para mim e para a tua casa. Tem milagre para a minha vida e para a tua vida. Tem bênção para Deus derramar. Amém? Amém. Já passei um pouco horário. Fala essa palavra no seu coração. E desde já agradeço a minha oportunidade. E as palmas do Senhor.